Então, eu cheguei aqui no Brasil a primeira vez em 2007 para fazer intercâmbio na ECA e fiquei 6 meses. Foram 6 meses assim, bem felizes, porque eu me surpreendi muito com São Paulo, que os meus pais moravam numa cidade perto de Roma, de 25 mil habitantes, muito pequena, e quando eu cheguei aqui, nessa cidade maluca, mas cheia de movimento cultural, cheia de vida, de variedade, eu fiquei muito feliz. Foi uma fase que, assim, eu gostava de tudo, eu estava completamente encantada. Eu resolvi voltar para cá em 2009, depois eu decidi morar aqui em São Paulo mesmo. E uma das coisas que eu sempre falo que aprendi aqui no Brasil é a possibilidade da mudança, no sentido que você faz uma coisa, não dá certo, mas você pode fazer outra e não acontecer nada, não? Sempre tem uma esperança. E na Itália parece que tipo, você vai ter só um caminho, então eu gostei, tipo, que afinal vai dar tudo certo. Aí, depois de toda essa fase de encantamento, que eu estava surpreendida com tudo, era tudo maravilhoso, chegou um momento que eu entrei em crise, porque comecei a perceber que tipo, todas as categorias que eu tinha usado até agora, assim, eu cheguei no Brasil com 24 anos, então por 24 anos eu pensei de uma forma italiana, e de repente eu percebi que não estava fazendo sentido e, por exemplo, demorei um ano para descobrir que o brasileiro tem muita dificuldade em falar não de uma forma direta, que nem italiano. Aí foi a fase do pessimismo total, que eu comecei a comparar tudo, era sempre... eu sempre pensava, ah não, mas porque lá na Itália sim, não, mas na Itália funciona de outro jeito. Mas na Itália é melhor. E foi um momento bem difícil, porque eu não conseguia lidar com tudo que acontecia. Até que teve um momento que eu chamo de relativismo, que foi quando eu percebi que não adiantava pensar sempre comparando as duas realidades, e aí eu não sabia mais o que estava certo e o que estava errado. E então comecei a me tornar um pouco mais flexível, e só que assim, foi um momento bem complicado, porque tudo podia ser, eu não sabia mais se pensar com os parâmetros italianos, se aplicar as coisas que eu tinha aprendido aqui, então foi assim. Depois que tipo, eu não sabia mais o que estava certo e o que estava errado, teve uma época legal que eu comecei a aceitar a mentalidade brasileira, e foi quando eu comecei a perceber alguns dos lados que eu achava que faziam parte da minha personalidade, na verdade eu comecei a perceber que eram culturais. Por exemplo, o italiano reclama muito, o brasileiro não, nunca, não pode reclamar, é pecado. E o italiano fala muito
de coisas negativas, a gente gosta do drama um pouco. As pessoas sempre falam pra mim que eu sou dramática. E não sei, eu comecei a achar legal começar a ver a realidade de outra perspectiva. Entrei numa fase de aceitação. Aí fiquei bem naquele momento. Só que de boys não sei o que aconteceu. E de boys comecei a entrar de novo não foi pessimismo, mas foi um momento de confusão total, que eu não sabia mais, tipo, o que era meu, o que era da minha cultura. Eu percebi que, tipo, comecei a mudar. Quando eu ia pra Itália, eu comecei, por exemplo, uma coisa que eu percebi, tipo, antes eu chegava muito pontual, né? E aqui, como, tipo, as pessoas em relação aos italianos chegam sempre um pouco atrasadas, aí eu comecei a atrasar na Itália. E, por exemplo, eu comecei a falar, tipo, marcava os encontros, eu falava, eu vou, e depois eu não ia. Os meus amigos italianos, eles ficavam bravos, porque antes eu nunca tinha feito isso. Eu tava completamente confusa, perdida. Momento, assim, de confusão total. Então, essa é uma imagem de São Jorge, e eu tava no Rio de Janeiro, fui eu que tirei essa foto, era, acho, do lado de... Tava em cima de uma casa de um mago, eu não lembro, mas é que o italiano é muito supersticioso. Meu pai é da Calabria, o sul da Itália tem um negócio de superstição muito forte. Então, e esse negócio de santo, de proteção, de força do São Jorge me chamou muita atenção. E depois, como ele é... Aquele dia era dia 23 de abril, era dia de São Jorge. Eu estava no Rio de Janeiro, eu faço uma pesquisa sobre o Josinho 30, sobre carnaval, então foi muito marcante para mim. E agora eu deixei na minha porta para mandar embora as energias negativas. Bom, último momento, acho que é a minha condição atual, eu parei, digamos assim, parei de pensar nas diferenças culturais e foi um momento bem interessante, que quando eu comecei a me sentir bem de verdade, que a partir do momento que eu reconheci de ser estrangeira mesmo, porque no começo eu tinha um desejo muito grande de integração. Acho que é normal acontecer com todo mundo. Eu cheguei aqui, eu não queria ficar perto dos italianos, queria estar no meio dos brasileiros. Só que chega uma hora que você começa a perceber que tipo, tanto faz a nacionalidade, tipo, o importante é a personalidade da pessoa. E agora, por exemplo, eu tenho vários amigos italianos, e a partir do momento que eu assumi de ser estrangeira, que eu não era brasileira mesmo, aí eu fiquei mais tranquila. E paradoxalmente eu parei de pensar nas diferenças culturais. E de vez em quando volta, mas são momentos, por exemplo, quando eu converso, tipo, com os meus amigos italianos, a gente fala, não, porque os brasileiros são assim. Mas normalmente no dia a dia tá tranquilo.
Então, esse disco, esse álbum eu adoro. E só que tem uma briga desde quando eu cheguei aqui. Eu sempre quis ir num show de música sertaneja, mas as pessoas têm muito preconceitos, os meus amigos, e ninguém me levou até agora. Mas eu ainda quero ir nesse show de música sertaneja.